Bora lá rapidinho. Tício é advogado regularmente inscrito na OAB, conhecido pela energia e vivacidade, com que defende a pretensão. Atuando em defesa de um de seus clientes, exalta-se em audiência. Quem nunca se exaltou em audiência? Mas mantém, apesar disso, a cortesia com o magistrado presidente do ato e com o advogado da parte contrária. Ele se exalta, mas mantém a cortesia. Não faltou com o dever de urbanidade. Mesmo assim, sofreu representação perante o órgão da OAB. Em relação a tais fatos, é correto afirmar que a atuação de Tício desborda os limites normais do exercício da advocacia. Falso, não é? O artigo 7º, de novo o artigo 7º, né, no seu parágrafo 2º, diz que o advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação. Aí no livrinho de vocês está escrito assim, ou desacato, ou está em negrito, ou está com um asterisco, porque o STF tirou essa palavrinha do inciso, tá? Do parágrafo, desacato. Então, o advogado tem imunidade chamada imunidade material por injúria e difamação. Não tem nem por desacato, nem por calúnia, né? Inclusive, quando ele imputa a alguém fato definido como crime, em nome do seu constituinte, ele tem que estar autorizado por escrito pelo seu constituinte. Autorize o doutor fulano de tal a falar isso e sobre fulano. Data e assina. Porque senão o advogado vai estar cometendo uma infração disciplinar. E ele não, o advogado Tício, ele se exaltou, mas manteve a cortesia, ele não tem o que... Inexistindo, letrinha B, atividade injuriosa, os atos do advogado são imunes ao controle disciplinar. Esta é a resposta correta. Se ele manteve o dever de urbanidade, se exaltou em audiência, foi um pouco mais veemente, mas tratou com urbanidade, não excedeu, não injuriou, nem o magistrado, nem a parte ex-adversa, nem o advogado da parte ex-adversa, não há que se falar em punição disciplinar, em infração e muito menos em punição. Letrinha C diz que a defesa do cliente deve ser pautada pelo dirigente da audiência, o magistrado. Aí não precisa nem comentar, né, minha gente? Quem defende o cliente é o advogado, não é o magistrado. Pelo contrário, o magistrado tem que ser imparcial. O advogado tem que ser parcial, parcialíssimo, né? Defender o interesse dos seus clientes da melhor maneira possível. E o magistrado tem que ser neutro, né? A defesa do cliente não pode, né, ser feita pelo magistrado. Essa questão é muito fácil. E a letrinha D diz que no processo judicial, os atos do advogado constituem munus privado. Essa palavra é tão antiga quanto a advocacia. Munus é encargo, né? E o artigo 2º, parágrafo 2º do Estatuto da Advocacia e da OAB diz que o advogado, no seu ministério privado, exerce função social e munus público, né? Assim como a OAB é serviço público, embora não vinculado à administração, não há nenhum vínculo hierárquico funcional da OAB com a administração pública, mas da mesma forma o advogado exerce uma atividade, o chamado munus público. Ele tem um encargo que é público. Mesmo no seu ministério privado, mesmo na sua... quando ele não é advogado público, é um advogado que tem seu escritório, tem sua banca, o advogado exerce munus público, tá? Eles têm uma mania de fazer, sabe o quê? Confundir vocês com função pública. Função pública é uma coisa, munus público é outra. No mesmo parágrafo 1º
do artigo 2º da lei, e no parágrafo 1º e parágrafo 2º dizem claramente: no seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. No parágrafo 2º diz que no processo judicial o advogado contribui na postulação por decisão favorável a seu cliente, ao convencimento do julgador, e seus atos constituem munus público. Essa palavra munus, que é encargo, que é, aspas, peso, ela acompanha, ela nasce com a advocacia, né? O munus do advogado, o advogado sempre exerceu, desde que existe a profissão, ele sempre exerceu o chamado munus público, ok?